Olá, pessoal. Vocês estão felizes com Jesus? Vou gravar mais um vídeo aqui hoje para vocês. Estou bem feliz com tudo que Jesus tem feito, né? Como eu sempre digo, Ele é bom o tempo todo. E eu também já quero agradecer por cada um que curtiu, que compartilhou, que se inscreveu no canal. Continue fazendo isso, né? Para que o nome de Jesus seja glorificado, mas para que os vídeos permaneçam aqui também. Eu sei que a gente está no início ainda e aos poucos a gente vai se conhecendo. Eu vou tentando, né, me encontrar aqui com as câmeras, né? Com a câmera eu não tenho muito esse hábito, mas estou aqui não para falar de mim, mas sobre o que Jesus fez e quem é Jesus e o quanto ele é maravilhoso. Então, hoje o Espírito Santo falou para eu contar um pouco do meu testemunho. Eu queria compartilhar com vocês. Eu vou estar lendo uma palavra para a gente dar início a esse vídeo, tá bom? Que fica lá em Romanos 8:19, diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E hoje eu entendo essa passagem, faz todo sentido para mim, porque de fato, né, a natureza, a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Daquele que aceitou Jesus, que são chamados filhos. A natureza, a criação espera, né, com muita expectativa, para que Deus seja revelado e o nome dele seja glorificado. E para quem não sabe, meu nome é Susan, de novo, né? Talvez alguém que vai estar escutando não saiba. E eu não cresci num lar cristão, né? Os meus pais, né, têm a crença deles, né? Mas assim, eu não conheci Jesus na essência e só ouvia falar de quem era, mas era um Deus distante para mim, um Jesus distante, sabe? Quando você escuta, existe um Deus e você fica, que legal, tal, mas não conhece de fato quem é, né? Porque ainda não tem a revelação de quem ele é. Então, tudo muda quando a gente conhece de fato Jesus e aceita ele. E isso aconteceu há 9 anos atrás e foi a melhor escolha da minha vida. Na verdade, ele me escolheu. E eu sou muito grata todos os dias. Mas como eu estava falando, eu ouvia falar de Jesus, mas era algo distante, né? Não tinha essa experiência com Deus. E eu tô aqui para dizer também, porque às vezes tem pessoas que vão estar me ouvindo que estão numa situação que eu estive há 9 anos atrás, sem perspectiva, sem sonhos, frustrado com os homens. Quando eu digo são homens, são homens e mulheres, passaram decepções, dores, e já não vê mais saída, não vê perspectiva. Eu quero dizer para você, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele muda vidas, ele muda a história, ele faz milagre, ele continua sendo o mesmo. E assim como ele me encontrou um dia, porque eu digo, Jesus me encontrou, ele encontrou a minha alma, ele encontrou o meu espírito, né? Ele me achou. E eu creio que Jesus, ele está, né? Ele se doou, ele se entregou na cruz, né? Por mim, por você, por toda a humanidade. E basta a gente realmente querer, né? Esse Jesus. E quando eu tinha mais ou menos de 14, 15 anos, como eu disse, meus pais sempre me ensinaram muitas coisas assim, honestas. Meus pais são muito honestos, são muito certos com as coisas. Então, nunca foi de fato uma má criação, porque às vezes a gente vê filhos, né, fazendo situações que desagradam os pais, e eu vejo muitas pessoas criticando os pais, porque os filhos estão assim, foi porque é a criação dos pais. Gente, nem sempre é assim. Eu digo por experiência própria, entendeu? Porque os meus pais são bons, são maravilhosos, sempre nos ensinaram princípios, né? Princípios bons, né? Sempre nos incentivou a estudar, a trabalhar. E às vezes acontece que a gente tem algumas amizades que não são legais, ou a gente tem curiosidades, né, a respeito de algumas coisas que de fato na hora a gente não enxerga, mas que são uma ruína para a nossa vida. E isso aconteceu comigo e aos 15 anos eu me via já em lugares que eu sei que não agrada a Deus, em situações que eu sei que os meus pais, né, de fato eles já sabem de tudo isso, mas era muito triste para eles, porque as pessoas comentam e
a gente fica mal visto pela sociedade, pela parentela, vamos dizer assim, né? E eu não tenho saudade nenhuma dessa época, não tenho, né? Eu tenho amigos ainda dessa época que eu amo, né? E oro para que eles sejam transformados por Jesus, né? Mas eu não tenho saudade nenhuma dessa época. E nesse intervalo eu fui mãe, né, aos 16 anos, né? De 15 para 16 anos. E não tive um apoio paterno, então a criação do filho ela fica um pouco mais difícil. Então eu era uma jovem, sem uma paternidade presente, né? Com muitas dificuldades, mas que tinha os pais que me ajudavam. Meu pai e minha mãe sempre ajudou em tudo, né? As minhas irmãs também, eu tenho mais 2 irmãs que eu amo, né? E eles sempre me ajudaram em muitas coisas, muitas. E minha mãe, uma das coisas que ela fez questão é que eu não parasse de estudar, então ela ficava com a minha filha, a Caroline, que veio assim para transformar também minha vida, que é uma benção. Hoje ela está com 14 anos. Então minha mãe ficava com ela para eu ir na escola, para eu estudar. Depois eu consegui botar ela na escola e trabalhar, enfim. Mas eu ainda tinha, nesse intervalo dos 15 aos 21 anos, até que foi o dia que eu conheci Jesus, eu estava em lugares que desagradavam a Deus, né? Que hoje em dia as pessoas acham que é normal, mas não é, que são lugares que infelizmente nos levam à destruição, são lugares propícios a homicídio, a matança, a coisas que a gente sabe que há muitos relatos na TV, a gente acha que está distante, não está. Então, assim, eu ia para muitos bailes funks, eu entrei em lugares que eu achei que não sairia, né? Eu e minhas amigas na época. E eu sei que o Senhor deu muito livramento. Também perdi, de fato, muitos amigos, né, nas drogas, né? Alguns foram presos, infelizmente. Então, assim, essa fase minha, esse tempo que eu conheci o mundão, vamos dizer assim, né? Um vocabulário mais conhecido, foi uma época muito difícil para mim, porque aparentemente a gente tem uma alegria, só que é uma falsa alegria, é uma alegria momentânea. Enquanto você está bebendo, porque eu bebia, eu fumava, né? Eu infelizmente não levava desaforo para casa, então me tira em confusão sempre, enfim. Lugares assim, na hora, na situação, você se sente muito bem. Você sente uma falsa alegria, e você acha que está tudo certo, mas na verdade, quando você vai deitar, quando você está sozinho, você sabe o vazio que existe em você. Eu era uma pessoa vazia, né? Eu tinha uma filha linda, eu tinha pais abençoados, mas eu tinha um vazio dentro de mim, eu não conseguia entender. Então, começa a passar muitos pensamentos sobre nós e a gente começa a querer ter atitudes que a gente sabe que se não fosse a misericórdia de Deus, talvez eu não sei onde eu estaria de verdade. Eu sei que Deus me resgatou, porque assim, chegou uma época que de fato eu já não tinha sonhos, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha projetos, eu vivia por viver, eu estava em lugares muito pesados, né, com pessoas também bem pesadas, assim, mas a Bíblia diz que o Deus dessa era, né, o diabo, ele cegou o entendimento dos descrentes, né, para que o evangelho e a glória de Deus não fosse revelada. E é de fato isso, as pessoas estão cegas, o entendimento está cego, as pessoas não conseguem ver o que é óbvio, né? Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheci essa verdade que é Jesus, né? Que é o único caminho, que é bom o tempo todo, como eu digo, eu entrei para trabalhar aqui em Taubaté, em uma empresa, né? Na verdade, um supermercado na época. E lá eu conheci o meu namorado, que hoje em dia é meu marido, que a gente está casado, né, até hoje, tá junto. E conheci por uma amiga em comum que me apresentou ele. Quando eu conheci o Rafael, ele era um novo convertido, ele tinha acabado de se converter, né, de conhecer a Cristo. Eu ainda não conhecia, e quando a gente se conheceu, eu chamei ele de fato pra gente sair, pra gente beber em um bar, e ele falou: não, eu não posso porque, né, eu sou cristão e tal. E eu falei: meu Deus, mas não vai dar certo isso, porque eu não gosto de crente, não gostava. Porque se há um certo preconceito quando se fala que você é cristão, as pessoas já te julgam, né? E não façam isso, porque eu já fiz muito. E quando ele falou isso, eu falei: não vai dar certo. Só que, de fato, mesmo assim,
né, eu aceitei o convite dele um dia de visitar a igreja. Eu tô pulando um pouco porque meu testemunho é bem grande. De ir à igreja, aconteceu um fato na minha família que a gente se desesperou e Deus usou duas vizinhas, né, que eram mulheres de Deus, para falar de Jesus pra gente também. E foi uma das vezes que eu vi Jesus se revelar a mim. E, e ele sempre convidando a gente para a igreja até que surgiu a oportunidade de eu ir. Só que dentro desse intervalo, antes de eu ir para a igreja, eu lembrei de um acontecimento. Um dia eu estava trabalhando nesse lugar, nesse supermercado, e tinha dois casal que hoje eu sei que são evangelistas. Eu digo que eu não sei se eles são evangelistas ou são anjos, porque eu nunca mais os vi, né? E eles me olhavam de uma forma muito linda. Eles me olhavam com um amor que me constrangia e eu não estava entendendo porque eu estava trabalhando e os dois me olhando até o dia que eles chegaram, até a hora, né? Que eles chegaram até mim e falaram assim: "Você já ouviu falar de Jesus?" E eu pensando: "Meu Deus, não é possível. Tem alguma coisa acontecendo." E eu falei: "Já ouvi sim." Aí, resumidamente, esse casal, eles pregaram para mim cerca de 5, 6 minutos atrás do balcão onde eu trabalhava. E perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus de fato sem conhecê-lo na essência, mas aceitei ali, né? E esse casal foi embora e parece que algo já ali nesse dia, mesmo sem conhecer, parece que algo já mudou dentro de mim, né? E hoje em dia a gente sabe, eu sei o porquê, né? O Espírito Santo, ele é muito bom, gente. Ele é o nosso ajudador. Mas chegou a oportunidade de eu ir na igreja nesse dia, e eu fui, e nesse dia, Jesus, ele me encontrou, na verdade. Porque a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Não, Jesus é que te aceitou, ele que te encontrou, né? Ele é misericordioso, eu não sou digna, nós não somos dignos de nada, nada, nada. Eu estava, vamos dizer, nadando no pecado, com um monte de coisa errada acontecendo, sem perspectiva de vida, e Jesus chegou naquele dia. Há 9 anos atrás, eu entrei na igreja e eu falei, daqui eu não saio mais, eu quero ficar aqui. Jesus me encontrou e foi um dia que eu fui sentir muito a presença de Deus. Ele encheu minha alma, sabe? Os louvores falavam comigo, a palavra que é viva e poderosa entrou no meu espírito. E eu, de fato, nunca mais saí há 9 anos, né, que eu congrego na mesma igreja, né, na família espiritual que eu tenho. Os meus pastores são uma benção, né, comunidade do Evangelho Puro e Simples, aqui em Taubaté mesmo. E eu sou muito grata a eles, às minhas irmãs que caminham comigo, né, os meus pais, as minhas filhas. Aí, quando eu fui mergulhando em Jesus, né, cada vez mais, Jesus foi me libertando, né, porque ele faz isso, né? Quando a gente conhece a verdade, que é ele nos liberta, ele nos limpa. A minha alma encontrou um refúgio. Eu digo que Jesus é o suficiente, porque de fato ele é. Né? Ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que, como eu disse um pouco antes, eu não tinha esperança em nada, perspectiva em nada. E as pessoas falavam muito ao meu respeito. Só que quando Jesus veio, ele mudou tudo. É como se em lugar de humilhação ele me honrasse em muitas coisas. Por quê? Porque eu decidi abrir mão de tudo. Eu decidi largar tudo que eu fazia para seguir Jesus. Eu verdadeiramente neguei a mim mesmo, peguei a minha cruz e segui ele, né? Para eu poder viver esse evangelho que é as boas novas, né? É uma vida em abundância com Cristo. Dificuldades a gente tem, a Bíblia diz que no mundo a gente teria aflições, mas tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu, a gente vamos vencer também. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu me lembro que eu amei, assim, o jeito que Jesus veio até mim, o jeito que ele se apresentou, né? E caminhando com Cristo, depois eu me casei, né, com esse namorado que me levou, junto com essa amiga, que era um benção mesmo, que eu também sou grata. E eu me casei e hoje em dia, né, eu tenho mais uma filha, a Heloísa, vai fazer 4 anos, então, né, somos uma família e eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né, minhas filhas, meu esposo, né, a gente tem adorado a Deus e tem sido grato por tudo que ele tem feito, né? E esse é um pouco do meu testemunho. Quando eu quis realmente ficar de fato com Jesus, ele não me pediu muitas coisas, na verdade. Eu que quis tirar mesmo, eu que quis abrir mão, porque eu via
que as coisas não coincidiam com o que a verdade da palavra diz. É por isso que eu falo, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que estar em constante oração, para que a gente entenda, para que Jesus se revele a nós. E desde que eu me converti, eu mergulhava nas escrituras, eu tinha uma vida de oração com Deus, tenho ainda. E o Espírito Santo se revelava muito a mim, então meu processo foi bem rápido, né, de libertação, de transformação. E logo depois eu batizei nas águas, né? Eu casei, batizei nas águas. Na verdade, eu batizei nas águas, casei. E depois eu fui batizada com o Espírito Santo, sabe? Quando a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus, ele já habita em nós. Nós não somos mais criatura, nós somos filhos. Mas quando ele nos enche, sabe? Eu digo com a presença dele, com algo que é o sobrenatural, sabe? As coisas começaram a fluir muito rápido na minha vida. E se vocês me perguntassem, Suzy, você tem saudade de algo, né? Ou que você já fez, ou de onde você era? Eu não tenho, Jesus. Eu não tenho. Hoje eu tenho alegria. Hoje pode estar o vento que for soprando, eu sei quem acalma a minha tempestade. Eu sei que Jesus, ele é o meu amigo, ele é o meu intercessor. Eu sei que o Pai entregou o Filho por mim na cruz. Eu reconheço o sacrifício de cruz, a graça sobre mim. Hoje eu tenho acesso ao Pai. O Espírito Santo, ele me ajuda na minha fraqueza. Hoje eu tenho uma alegria, assim, sobrenatural, porque eu sei que o Senhor... A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, assim, o meu testemunho é esse. E eu queria compartilhar com vocês, tive que pular algumas partes porque o vídeo está ficando grande, mas eu não podia deixar de compartilhar que Jesus, ele mudou a minha história. Uma pessoa que não tinha perspectiva, que ficou sozinha por um tempo, vamos dizer assim, né? Se sentindo sozinha, sem ninguém. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho 2 filhas, hoje eu caminho, né, numa família espiritual, hoje eu tenho Jesus. Eu não troco Jesus por nada, porque Ele é o suficiente. Eu quero te dizer, se você se encontra assim hoje, Jesus, Ele quer mudar a sua história. Não deixe que digam nada ao seu respeito que te diminua. Sabe, que esse vídeo alcance pessoas que hoje realmente estão sem perspectiva, estão desesperados, estão fadados, assim, a situações que não vê saída. Jesus, ele é a saída, ele é o caminho, ele é aquele que traz alívio, sabe, ele faz milagre. Então se renda a Jesus, que você seja plenamente alcançado pelo amor dele, é o amor de Jesus, que quando entre nós nos transforma, porque é um amor que nos constrange, e ele nos constrange, sabe? Então eu sou grata todos os dias eu agradeço a Jesus, da onde ele me tirou, tudo que ele fez na minha vida, né? Pela família que ele me deu, por sonhos que eu já realizei, promessas que ele fez, que se concretizou, e mesmo que de fato nada disso tivesse acontecido, só dele ter me encontrado, eu ter aceitado e ter ouvido ele, ter seguido, para mim isso já bastava, né? Porque hoje nós somos filhos amados, amém? Então eu queria deixar, né, essa palavra no seu coração. Eu queria que você entendesse que Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Eu queria orar, porque eu queria que esse vídeo chegasse a pessoas que não conhecem Jesus, que estão no mundo do tráfico, das drogas, da prostituição, que estão na bebida, que estão talvez até no pecado, que não conseguem sair. Eu quero te dizer, Jesus, ele liberta. Jesus, ele transforma, que Jesus alcance a sua casa, que Jesus alcance a sua vida, que Jesus coloque as coisas no lugar, que todo o plano do inimigo contra a sua vida, agora, em nome de Jesus, caia por terra, porque o Senhor, quando ele entra, ele muda uma história, ele muda uma casa, ele coloca as coisas no lugar. Então eu quero orar para a gente finalizar esse vídeo em cima dessa palavra, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos, os filhos estão na época de se levantar e compartilhar desse amor de Jesus, amém? Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor alcance essas pessoas que estão perdidas, Senhor, que estão sem perspectiva de vidas, Pai, que talvez estão debaixo de palavras, Pai, que não vão conseguir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a última palavra vem do Senhor, e nós sabemos que as Escrituras dizem que o teu pensamento e o teu propósito e os teus caminhos são os melhores, Pai, e eu sou prova disso. Por isso, Jesus, alcance essas almas, essas pessoas que estão perdidas, traga a elas
nelas esperança e novidade de vidas, que elas te aceitem como o único e suficiente Salvador e que sejam transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do teu nome, Jesus. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa família e na nossa casa, porque o Senhor não mudou, continua sendo o mesmo. Pai, a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor, a verdade é as Escrituras, porque sem ti nós nada somos, Pai. Quando nós te conhecemos, nada do que é nosso, Senhor, como pecado, Senhor, como vontade, como desejo, precisa estar, Pai, em evidência. Não. Quando nós te conhecemos, Jesus, nós lançamos isso por terra para viver as vontades do Espírito, para que os frutos do Espírito permaneçam em nós. Por isso, Senhor, se tiver algum descrente, que o diabo tem cegado o entendimento, Pai, que essa pessoa seja alcançada agora e que as bênçãos do Senhor alcancem essa família e essa geração, Senhor, meu Deus. Que eles sejam tomados, Pai, pelo poder do Evangelho. Quem estiver ouvindo este vídeo, Pai, escutando e assistindo, que a glória do Senhor te encha, que a presença do Senhor te alcance, que todo esse peso, essa angústia que você tem carregado caia por terra, porque sobre Jesus não há peso, sobre Jesus não há angústia, não. Ele é alegria, Ele é paz, Ele é novidade de vida. Por isso, Pai, eu intercedo por essas pessoas para que elas sejam alcançadas, Pai, transformadas assim como eu fui, e que Cristo neles seja uma esperança da glória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer já, ficou um pouco grande esse vídeo, mas eu não queria diminuir ele, porque tudo que eu falei é importante. E eu falo de novo, Jesus é bom, irmãos, deixa Ele transformar a sua vida. Amém? E no próximo vídeo a gente vai falar de outros assuntos bem interessante, mas hoje eu precisava compartilhar o meu testemunho com vocês, tá? Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus.